Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. 2 Pedro 3,18. Um versículo só. 2 Pedro 3,18. Segundo Pedro 3,18 diz assim na minha versão: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. A igreja pode se assentar? Se assentar. O tema da mensagem dessa noite é o chamado ao crescimento espiritual. Quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Que nós possamos juntos aprender mais sobre a palavra de Deus. Talvez em algum momento da palavra você pode pensar assim: essa palavra era para fulano que não está aqui, né? Geralmente acontece isso com a gente sempre lembra de alguém quando a gente está ouvindo a palavra, né? Mas não tenha dúvidas, irmãos, que se Deus te trouxe aqui é porque a palavra quer falar com você. Então que você possa absorver tudo que o Senhor tem para você nessa noite. Meu desejo é que essa palavra venha trazer um crescimento para a tua vida, que algo que eu venha falar aqui, alguma frase, uma palavra, possa te confrontar e que esse confronto venha trazer um crescimento na sua vida. Amém? Irmãos, essa mensagem, eu confesso para vocês que já faz um certo tempo que ela tem sido gerada no meu coração. Ela começou e eu concluí ela agora, nesses últimos dias aí. Para ser mais sincera com vocês, para ser mais precisa com vocês, essa palavra ela começou a ser gerada em meu coração há mais de um ano atrás. E eu sempre que eu estava na escala da mensagem, e eu orava pedindo a direção para o Senhor, né? Como a gente sempre faz de costume. Orava pedindo uma direção e eu sempre, né? Ô Senhor, a mensagem já está encaminhada, é tão mais fácil para mim, né? Me ajuda aí, Deus. O Senhor só tem que me ajudar a terminar a palavra e está tudo certo, a palavra já está pronta, né? Então o Senhor me ajuda aí. E o Senhor nunca confirmava essa mensagem que eu trouxe essa noite. Então, quis Deus que fosse no dia de hoje. Então eu acredito que é para alguém específico aí, que faz mais de um ano que não vem na igreja. Brincadeira, vocês sempre estão aqui, né? Mas enfim, né? Essa palavra, eu quero dizer para vocês que primeiramente veio para a minha vida. E depois, né, fazendo ali a mensagem, eu pude entender por que o Senhor queria que ela fosse só agora. Porque eu posso dizer para você que essa palavra veio no dia de hoje, nesse tempo, ela caiu como uma luva assim para a minha vida. Então eu entendi por que a palavra era para ser trazida nessa época mesmo. Então vamos lá. Como eu já havia falado para vocês, a mensagem ela teve início há mais ou menos um ano atrás. E ela foi bem na época que essa mensagem começou a ser gerada no meu coração. Foi bem na época com que eu me deparei com o João indo para o primeiro dia de trabalho dele. Eu disse que hoje eu vou usar um pouquinho a vida dele aqui. E ele, né, vai servir assim, o Senhor ministrou na minha vida através da vida dele, né? Então a gente também sempre tem que estar atento a esses sinais que o Senhor sempre está usando pessoas ou situações para estar ministrando nas nossas vidas, né? E o Senhor usou a vida dele para ministrar na minha vida. Então, quando eu me deparei com o João saindo de casa para o seu primeiro dia de trabalho, quando eu me dei conta daquilo, irmãos, eu vi ele saindo assim pelo portão junto com o Marcelo. Eu confesso assim que me deu uma satisfação, uma alegria muito grande. Porque na hora me veio aquele pensamento assim: o João cresceu. E não foi só de tamanho, como vocês podem ver, né? Porque até esses dias atrás, ele era só um bebê. E agora ele já está um homem de 1,90 m, calçando 45. Então eu me deparei com o meu filho em crescimento. Meu filho cresceu. E então eu comecei a analisar a vida do João, o crescimento dele. E eu cheguei a uma conclusão que aquilo que eu e o Marcelo estávamos fazendo como pais
estava dando certo. Porque agora o João já estava com algumas responsabilidades que até então ele não tinha. Agora, com o crescimento que o João está tendo, o João tem sonhado com algumas coisas que até então ele não podia sonhar. Ele tem desejado algumas coisas que ele não podia desejar. Ele já tem arriscado umas direções aí, que até então, quando ele era bebê, quando ele era uma criança, ele não podia, por falta, né, pela sua imaturidade, ele não podia fazer, ele não podia desejar. E eu me dei conta que o João estava mudando de fase. O João estava subindo de nível. E eu acredito, irmãos, você que é pai, você que é mãe, assim como eu acredito que esse também deva ser o desejo, é o desejo do seu coração. Eu tenho certeza que é o desejo de todo pai, de toda mãe, ver o seu filho crescer, ver o seu filho se desenvolver, alcançar a fase adulta, alcançar os seus objetivos, alcançar os seus sonhos. E agora o João, né, está passando essa fase. E eu quero falar conosco nessa noite, irmãos, sobre crescimento e desenvolvimento dos filhos. Mas não dos meus filhos. Não mais do João, não da Sara e não dos seus filhos. Eu quero falar nesta noite sobre o desenvolvimento e o crescimento dos filhos de Deus. Aqueles que já aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador e que passaram a ser chamados filhos de Deus. É desses filhos que eu quero falar nesta noite. E eu dividi essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa noite em 3 partes. E a primeira parte que eu quero trazer para vocês é: o que Deus espera dos seus filhos? Assim como eu disse, irmãos, no início da mensagem, todo pai, toda mãe deseja o crescimento do filho. É uma felicidade muito grande para nós quando a gente começa a ver eles crescer, se desenvolver, falar as primeiras palavras, dar os primeiros passinhos, ir para a escola, o primeiro dia de aula, a gente fica tão feliz, né? Na mesma hora te dá um medo, uma insegurança que você está deixando ali, mas na mesma hora te dá uma felicidade. Aí daqui a pouco eles já estão na faculdade, daqui a pouco eles já estão no trabalho. Com certeza, irmãos, todo pai espera ver isso na vida do filho. Porque ninguém cria um filho para ficar em casa o tempo todo. Pelo menos não deveria, né? Pais, criem seus filhos nos caminhos do Senhor para que eles sigam a vida deles, para que eles construam a família deles, para que eles sejam felizes. E assim, irmãos, é Deus também conosco. Como um bom pai que Deus é, Ele deseja um crescimento e um desenvolvimento nosso. Afinal de contas, irmãos, nós temos um compromisso com o reino de Deus. O Senhor conta com a minha e com a tua vida, para que a obra dele dê continuidade aqui na terra. Mas para que isso aconteça, irmãos, é necessário um crescimento, um amadurecimento meu e seu. E como eu sempre faço de costumes, eu quero fazer algumas perguntinhas para vocês. Só para que a gente possa refletir um pouquinho. Responda para você aí. Você com você. Em qual área da sua vida você julga ter alcançado maior crescimento e desenvolvimento nos últimos anos? Analisando a sua vida profissional, você acredita que você já se tornou um bom profissional? Na sua vida social, você tem se desenvolvido bem? Você tem se relacionado bem com as pessoas? Você tem desenvolvido essa parte social sua? Na sua vida, no seu desenvolvimento físico, você tem buscado se desenvolver? Cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde? Como está o desenvolvimento nessas suas áreas? Todas essas áreas, irmãos, são importantíssimas nas nossas vidas. Mas é na área espiritual
que o Senhor deseja o maior desenvolvimento e crescimento nosso. Com certeza, irmãos, não tenha dúvida. Todas as outras áreas é importante que eu citei aqui. E tem outras também. Mas o crescimento espiritual é a área que o Senhor mais deseja. O teu lado espiritual é o lado que o Senhor mais deseja que você cresça. O texto que nós lemos, segundo a Pedro diz que é para nós crescermos. Lá no início do texto, na versão que eu li, diz: cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E analisando essa palavra, será que nós temos sido obedientes à palavra de Deus? Será que nós temos buscado esse crescimento? Eu acredito aqui, irmãos, que a maioria das pessoas que trabalham em média de 6 a 8 horas por dia, essas pessoas estão sempre buscando um aperfeiçoamento, estão sempre buscando um desenvolvimento a mais na sua área profissional. E isso é legal, é bacana, faz parte, você tem mesmo que se desenvolver na sua área profissional, né? Quem aqui é vendedor, o que se espera é que você cada dia mais se desenvolva, que você busque um conhecimento na sua área, conheça seus produtos, conheça seus concorrentes, enfim. Quem trabalha com mecânica, é ideal que você conheça os seus carros, enfim, né? Mas e na área espiritual, irmãos? Você que é profissional, você tem se desenvolvido na sua área profissional. E na área espiritual, você também tem procurado se desenvolver? O que você tem feito para aumentar o seu conhecimento sobre quem é Jesus? Sobre como a sua graça pode transformar a sua vida? O que você tem feito? Você já se perguntou, irmãos, não sei se você já se perguntou, eu às vezes me pergunto, por que será que as pessoas investem tanto tempo? Algumas, né, irmãos? Principalmente, né? Aquelas que não conhecem Jesus. E elas investem tanto tempo nas coisas que o mundo julga ser importantes. Você já se perguntou por isso? Elas investem tanto tempo nas coisas que o mundo julga ser importante e acaba deixando de lado as coisas que realmente agradam a Deus. A resposta dessa pergunta, irmãos, está lá na Bíblia. Mateus 6:21 diz assim, ó: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas têm deixado as coisas do mundo ter mais valor, ter mais importância que as coisas de Deus. Muitas pessoas se preocupam mais em ter do que ser. Porque se eu não tiver, o que os outros vão falar de mim? Qual o julgamento que vai ter ao meu respeito? Se eu não tiver, porque você é um falido. Porque você é um quebrado. E aí, para ter o que os outros julgam que é valioso, que é necessário, a gente acaba renunciando a algumas coisas que são importantes. Como, por exemplo, o meu tempo com o Senhor. O maior problema, irmãos, das pessoas é viver lutando uma vida para alcançar as coisas daqui. 1 Pedro 2,11 diz assim, ó: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Como estrangeiro e peregrinos. Sabe o significado de peregrinos? Não sei se você já consultou lá. O termo peregrino refere-se à pessoa que vive nesta terra como estrangeiro e viajante, com seus corações e esperanças voltados para um lar celestial. E o texto de Filipenses 3:20 confirma que nós devemos andar como peregrinos. O texto de Filipenses 3:20 diz assim, ó: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando a gente entender, irmãos, que aquilo que Deus espera dos seus filhos é que eles cresçam,
que eles se desenvolvam, que eles busquem uma transformação todos os dias, para que eles se pareçam, para que nós nos pareçamos cada vez mais com Jesus Cristo, para que um dia eu e você possamos estar nessa terra celestial. Tudo o que o mundo oferece como bom perde o valor. O problema é que a gente acaba lutando para as coisas daqui e deixa de lutar pelas coisas celestiais. Irmãos, Deus, eu queria, né? Mas Ele não, né? Tudo é possível, mas enfim, para o Senhor tudo é possível. Mas Ele não vai se materializar na sua frente e pedir para que você possa passar mais tempo, investir mais tempo, buscar conhecer mais Ele. Mas esse é um desejo do coração do Senhor, para você que é filho. Deus deseja que você cresça, que você amadureça, que você não seja mais um bebê. O Senhor tem crescimento espiritual para a tua vida. O meu desejo hoje é que você saia daqui sabendo que o que Deus espera dos seus filhos é um crescimento, é um desenvolvimento. Deus espera fazer a mesma coisa que eu e o Marcelo, olhar para o João e falar assim, fiz um bom trabalho. Ele espera olhar para as nossas vidas. Mas para que isso aconteça, irmãos, depende de nós querer também. Como diz a minha amiga Jane, hoje ela não está aqui conosco, mas quem convive com a Jane sempre escuta ela dizer assim, se caso você der uma morridinha hoje, a Jane sempre fala isso, para onde todo o conhecimento que você adquiriu vai te levar? Pensa nisso, irmãos. Se nós partirmos hoje, para onde todo o conhecimento que nós tivemos vai nos levar? Para a terra celestial? Aonde você tem investido o maior tempo em conhecimento? Segundo ponto da mensagem. Por que eu preciso crescer? Por que eu preciso crescer? O primeiro ponto é o que Deus espera dos seus filhos. O segundo ponto é por que eu preciso crescer. Como eu já disse no início do versículo que nós lemos, o apóstolo Pedro diz, cresçam. Ou seja, irmãos, foi nos dado uma ordem. Uma ordem. Nós precisamos entender que o crescimento espiritual é algo fundamental na vida do cristão. Como eu já disse, nenhum pai, irmãos, nenhum pai gosta de ver o seu filho sempre bebê. Deus também não gosta. É lógico, irmão, que nós estamos falando de um processo. Calma, não se desespere. Tudo tem esperança. Nós estamos falando de um processo. Assim como a criança, o bebê cresce, tem as suas fases, o crescimento espiritual também vai passar por fases. A gente vai atingindo certos níveis e vai crescendo. O que eu não posso, irmãos, é me acomodar. Achar que o jeito que eu tô tá bom. O que eu não posso é ficar acomodado. Achar que eu vou dormir e no outro dia eu vou acordar bela e formosa com a mente de Cristo, porque a Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo. Não vai acontecer, irmãos. Se eu não fizer nada, não vai acontecer. Eu preciso buscar por esse crescimento. Eu preciso olhar para a minha vida, irmãos, e ver uma mudança significativa na minha vida quando diz respeito ao crescimento espiritual. Analisa aí. Desde o dia... Responde para você, não responde nem para o teu esposo que está aí do lado. Desde o dia que você se converteu, você ora mais? Não vou nem olhar para vocês. Que às vezes tem uns que faz assim, outros que faz assim, né? Você ora mais? Você lê e estuda mais a palavra de Deus? Você tem jejuado mais? Você tem se envolvido mais com a igreja? Olha, irmãos, se nada disso mudou na sua vida, eu preciso te dizer que nós somos só mais um crente da estatística do IBGE.
A gente é só evangélico, a gente diz que é evangélico para preencher aquela pesquisa quando eles chegam na nossa casa. Qual é a sua religião? Evangélico. Tica e vai embora. Irmãos, nós precisamos crescer. Nós precisamos desenvolver espiritualmente. É um desejo de Deus. Por que eu preciso crescer, irmãos? Porque eu vou me relacionar melhor com Deus. Porque eu vou entender melhor essa graça de Deus que me capacita a amar as pessoas. Essa graça de Deus que me capacita a perdoar as pessoas que me fazem mal. Porque eu preciso crescer? Porque vai aumentar a minha fé. Porque eu vou ter uma fé tão estável, uma fé tão madura que nada vai me abalar, irmãos. Porque eu preciso crescer? Porque eu não vou cair em falsas doutrinas, eu não vou ser levado por ventos. Eu vou conhecer o que é a verdade, eu vou conhecer o que a Bíblia fala que é certo. Você sabe o que é certo? Por que eu preciso crescer? Porque acima de tudo, irmãos, quando nós buscamos por um crescimento espiritual, nós nos parecemos cada dia mais com o Senhor Jesus. E essa deve ser a minha e a tua missão. Esse deve ser o nosso foco diário, irmãos. Se parecer com o Senhor Jesus. Eu acredito, irmãos, que para mim isso já é o suficiente. Para que eu me esforce em buscar mais o crescimento espiritual. Não tenha dúvida, irmãos, que é uma alegria de Deus quando Ele vê o Filho dele orando mais, jejuando mais, se envolvendo mais com as coisas da igreja, buscando mais aprender sobre a palavra de Deus, passando horas estudando a palavra. Não tenha dúvidas, irmãos, que esse é o objetivo de Deus. O Senhor quer nos usar, irmãos, mas para isso, Ele precisa que eu e você busquemos por um crescimento. É muito difícil, irmãos, Deus usar alguém que ainda é uma criança espiritualmente. É por isso que nós precisamos atingir a fase adulta. No livro de 1 Samuel, capítulo 3, acredito que vocês já tenham lido, lá nós vamos encontrar a história de quem? De Samuel. Samuel era uma criança. Ele foi chamado por Deus. Só que Samuel não sabia que era a voz de Deus que ele estava ouvindo. Foi só quando ele foi perguntar, foi só quando ele foi conversar com o profeta Eli, que o profeta Eli se ligou e ele falou: ah, esse aí é Deus que está falando com você. Quando ele te chamar de novo, Samuel, você diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Mas Samuel era uma criança. Ele não conseguiu ouvir a voz de Deus. O que isso nos mostra? Que a imaturidade, a infantilidade nos impede de ouvir a voz de Deus. Mas à medida que Samuel foi crescendo, à medida que Samuel foi se desenvolvendo espiritualmente, fisicamente, Samuel se tornou sensível à voz de Deus. Ele começou a ouvir a voz de Deus de uma forma clara. E com isso, Samuel cumpriu o propósito de Deus na vida dele. E nós sabemos que Samuel se tornou um grande profeta. Um homem muito importante na história de Israel. Irmãos, se nós não buscarmos por um crescimento, aquilo que Deus tem para fazer através da nossa vida não vai acontecer. Nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus, porque ainda somos crianças. Eu acredito que na misericórdia de Deus Ele pode usar ainda. Mas nós precisamos buscar por esse crescimento. Eu quero comentar algo que aconteceu aqui na quarta-feira. Pedir autorização para a Gabriela. Vocês sabem que eu sempre gosto de lançar desafios para as irmãs, né? Irmãs, eu faço isso porque era isso que o pastor Odair fazia comigo. Quem lembra? Quem lembra dessa fase? Irmãos do céu, eu sentava ali, naquela primeira cadeira, né? Eu e o Marcelo. Começava o culto, eu me fingia de estátua.
Eu nem olhava para ele, porque parecia que o olho dele, assim, ó, olhava para mim assim, já sabia, né? Eu ficava sentadinha ali na cadeira, bem quietinha, sem se mexer. Daqui a pouco eu só escutava assim, ó, quero dar oportunidade para a irmã. Irmãos do céu, aquilo me gelava dos pés à cabeça. E eu vinha, né? Eu não vou mentir para vocês. No começo, irmãos, eu não tinha nada. Mas depois você vê, né? Eu já falava assim, já ficava ligada, né? O pastor vai me chamar, então eu já vinha alguma coisa meio preparada, né? Para não passar vergonha. Só que hoje, irmãos, eu queria muito poder agradecer ele. Queria muito poder agradecer por ele não ter desistido de mim. Porque foi através dessas insistências dele que eu me desenvolvi, que eu cresci. E, enfim, irmãos, eu pedi para a Gabriela se ela poderia compartilhar uma palavra conosco, porque no momento da intercessão, nós temos uma parte que a gente compartilha uma palavra com as irmãs, né? E eu pedi para a Gabriela se ela poderia trazer um texto. E ela, queridinha, prontamente aceitou. E quando ela chegou, eu ouvi ela vindo com um caderninho na mão. Eu fiquei bem feliz que ela chegou com o caderninho. E ela, quando abriu aquele caderninho, irmãos, eu vi que tinha várias anotações. E era nítido, irmãos. Quando ela começou a falar sobre o texto, era nítido que ela havia estudado, que ela havia buscado conhecer e aprender daquilo que ela estava falando. Na sexta-feira nós estávamos aqui na igreja e nós estávamos conversando sobre isso, e o entendimento que o Fernando e eu tivemos foi o mesmo. Parece que quarta-feira a Gabriela passou de fase. Parece que ela deu um passo a mais. O fato dela ter tirado um tempo, irmãos, para estudar, para entender o texto, eu acredito fielmente que trouxe um crescimento espiritual para a vida dela tremendo. Foi fácil? Não sei, depois você conversa com ela lá que ela vai te contar a experiência para te incentivar. Eu acredito que não foi, irmãos. Porque nós sabemos da responsabilidade que é falar a palavra de Deus. Mas se ela não tivesse aceitado esse desafio, irmãos, eu acredito que ela não teria vivido uma experiência tão importante na vida dela. Deus usou a vida dela para falar comigo, irmãos. Eu já tinha lido o texto que ela trouxe algumas outras vezes. E eu nunca tinha visto a vida de Ananias da perspectiva que ela trouxe. O texto que ela trouxe um crescimento para a minha vida. Assim como Deus usou a vida da Gabriela para falar comigo, irmãos, Deus também quer usar a sua vida. Mas para que isso aconteça, irmãos, nós precisamos buscar por esse crescimento. Nós precisamos buscar por esse desenvolvimento. Deus tem algo muito maior nas nossas vidas, irmãos, do que além de vir aqui no culto e ir embora. Isso é essencial? É fundamental? Você precisa vir para o culto? Sim, mas Deus tem algo a mais para você. Deus precisa de mim e de você para dar continuidade na obra dele aqui na terra. Mas às vezes ele não consegue nos usar porque ainda nós somos criança. Porque ainda nós não estamos reconhecendo a voz dele. Então por que nós precisamos crescer, irmãos? Porque nós vamos nos tornar mais parecido com Cristo. Por que nós precisamos crescer? Porque nós vamos estar mais preparados para fazer parte do plano de Deus para a expansão do reino dele. É por isso que eu e você precisamos buscar esse crescimento. É desafiador, irmãos. É desafiador. Mas é necessário na minha e na sua vida. E se você tem a intenção de agradar ao Senhor, de agradar a Deus, que é o seu Pai, busque por esse crescimento, irmãos. O Senhor se alegra. É o desejo dele ver o filho dele crescer, passar de fase. Sair daquela imaturidade. O Senhor quer fazer algo através da minha vida e da sua vida.
mas às vezes ele fica impedido, porque o que ele vai nos dar, nós não temos capacidade de fazer ainda. Porque nós ainda somos um bebê espiritual. A terceira ponto da mensagem que eu quero trazer para vocês é a parte prática. Como eu faço para crescer? Primeiro, irmãos, eu quero dizer que o crescimento, ele requer um esforço, requer uma atitude. Muitas vezes, esse crescimento vai trazer dores. Trazendo mais uma vez o exemplo do João. Teve uma fase da vida dele que ele reclamava todos os dias de dor. Eu dizia para o Marcelo, meu Deus, esse piá está parecendo um velho. Só reclama de dor, pai amado. Ele reclamava de muitas dores. E depois eu vim descobrir o que eram essas dores. Era por conta do crescimento. O João teve um salto muito grande de tamanho, de um ano para o outro. E isso trouxe dores nas articulações, nos músculos dele. E é por isso que ele sentia tanta dor. Então, irmãos, o crescimento, talvez, ele pode trazer dores nas nossas vidas. O crescimento, às vezes, ele vai exigir de você algumas renúncias. Mas eu quero te dizer, irmãos, que vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu quero compartilhar com vocês 4 dicas que podem nos ajudar na busca do nosso crescimento espiritual. Não vai fugir muito daquilo que você já ouviu, daquilo que você já sabe, mas que eu acredito que seja necessário repetir. Porque toda vez que a gente fala, chega uma hora que isso vai gravando no nosso cérebro. Não vai fugir muito, mas é bom você ouvir, porque amanhã, irmãos, amanhã é segunda-feira. E segunda-feira sempre é o dia de começar algo. Então amanhã, quando você for começar a buscar pela sua mudança espiritual, pelo seu crescimento espiritual, você já tem por onde começar. Já tem algumas dicas aqui para você começar, tá? Se você não trouxe papel e caneta, depois você vai lá no Facebook, no YouTube e assiste de novo. Primeiro, leia e estude a Bíblia. Livro de 2 Timóteo 3,16 diz: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Irmãos, Deus fala através da palavra. É através da palavra que nós vamos descobrir como nós podemos crescer, como nós podemos amadurecer. A palavra é o nosso manual de vida. É ela que vai nos ensinar como passar cada fase da nossa vida. Então, o primeiro passo, irmãos, leia. E, principalmente, estude. Porque há uma diferença entre você ler e você estudar a Bíblia. É diferente. Quando você estuda, você pega aqueles pormenores na Bíblia. E é isso que te faz crescer. Então, leia e estude a Bíblia. Você vai ver que isso vai trazer um crescimento espiritual para você. Segunda dica, ore. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orem sempre. A oração é uma forma de se comunicar com Deus, irmãos. Quem ora se aproxima de Deus, aumenta a intimidade com Deus. E essa intimidade ajuda você a crescer, a amadurecer. Ore, irmãos, não deixe de orar, irmãos. Nós precisamos orar todos os dias. Todos os dias nós precisamos orar, irmãos. Eu acredito que isso aqui, né? Enfim, você já faz. Terceira dica. Congregue. Escolha alguém para te ajudar a crescer. Efésios 4, 15, 16 diz assim: em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é o cabeça. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajude os demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Irmãos, na igreja nós vamos encontrar outras pessoas que podem nos ajudar nesse processo de crescimento. Fale com alguém, analise a vida da pessoa que está aí na igreja, que congrega com você. Você vai saber se ela sabe mais ou se ela sabe menos que você. Procure algum irmão aí que tem um conhecimento um pouco maior e fale com eles, irmãos. Peça dica. Começa a ler. Começa a leitura juntos.
Irmãos, até um testemunho, hoje ela não está aqui, mas eu comecei eu acho que já faz uns 3 meses, mais eu acho, né amor? Eu acho que mais de 3 meses, uma leitura diária, um devocional diário com a Cleonice. Irmãos, vocês não têm ideia o crescimento que a Cleonice está tendo espiritualmente na vida dela. Ela lê o que ela quer e eu leio o que eu quero. O que a gente tem, o acordo que a gente tem é de terminar de leitura e escrever. Porque a gente lê e escreve. Quando ela termina de escrever, ela bate uma foto e me manda. E quando eu termino de escrever, eu bato uma foto e mando para ela. Todos os dias nós fazemos isso. Todos os dias. O dia que ela não pode, ela me manda mensagem. Ela está lá no pai dela agora, ela mandou mensagem esse final de semana. Amiga, não vou fazer. Beleza. Eu mando mensagem. Cleo, hoje eu não vou poder fazer. Irmãos, é uma maneira de você dar satisfação para o outro. Eu não vou mentir para você, teve dias que eu falei assim, não, mas a Cleonice está esperando a minha foto. E eu vou dizer para vocês, o quanto eu vejo o desenvolvimento dela na questão espiritual. E eu quero dizer para você que se você quiser, tem lugar para mais uma aí. Então é só falar comigo e com a Cleo que você pode entrar no nosso grupo, tá? Todos os dias a gente lê a Bíblia, faz uma anotação e se manda foto. Tem sido maravilhoso. Então se você quer, pode falar conosco que nós já te adicionamos no grupo. Mas tem que levar a sério. Tem que fazer todos os dias. Quarta e última dica. Se envolva com a igreja. 1 Coríntios 12, 5, 7 diz assim. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para benefício de todos. A responsabilidade, o envolvimento dentro da igreja traz bênçãos e ajuda a crescer espiritualmente. Irmãos, sempre tem alguma coisa para você fazer dentro da igreja. Sempre vai ter. Talvez não é aquilo que você queira, que você deseja, mas sempre tem alguma coisa. Abrir e fechar a porta, abrir e fechar o banheiro, pregar, trazer uma mensagem, sempre vai ter alguma coisa para você fazer. Se envolva com as coisas da igreja, você vai ver o quanto isso vai trazer crescimento espiritual para a tua vida. Se envolva. Eu quero te incentivar, irmãos, nessa noite, a você sair da onde você está. Sempre tem crescimento, irmãos. Nunca se aprende tudo nessa vida. Sempre tem algo a mais para a gente aprender. Sempre, sempre você vai ter algo a mais para você aprender. Porém, irmãos, o primeiro passo tem que ser dado por nós. É nós que temos que querer. O primeiro passo é nosso. Depois, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Ele vai te capacitar. Às vezes você já está aí se achando que não é possível, que não dá conta. E eu quero te dizer, irmãos, que o poder não está em nós. O poder está em Deus. Primeiro, João 14, 26 diz assim, o Espírito Santo de Deus, Ele nos ensinaria todas as coisas. Irmãos, Jesus, Ele já sabia da minha e da sua limitação. Irmãos, Ele já sabia que, pelo menos da minha parte, eu vou falar por mim, não vou falar por vocês, né? Ele já sabia que da minha parte não podia esperar muita coisa. Então Ele deixou o Espírito Santo. Coitada dessa aí, vou deixar o Espírito Santo para ajudar ela. Às vezes a gente sente uns ciúmes, né? Ciúmes bom, irmão. Não existe ciúmes bom, né? Às vezes a gente sente, já ouviu falar da inveja branca, não existe inveja branca. A gente sente uns ciúmes dos apóstolos, dos discípulos, né? Que daí a gente fala assim, mas eles caminhavam com Jesus, eles aprenderam, estava ali tete a tete com Jesus, né? Jesus o tempo todo ensinando eles. Irmãos, e nós? Eles... O Jesus tinha horas que não podia estar com eles. Jesus não podia estar o tempo todo em todos os lugares. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, irmãos. Nós temos o Espírito Santo de Deus nos ensinando tudo a todo tempo. Olha que privilégio para mim e para você, irmãos, ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Mas sabe qual que é o problema? Muitas vezes nós desprezamos essa companhia que é o Espírito Santo nas nossas vidas. Talvez hoje você esteja aí pensando,
Ah, mas eu não sou capaz. Talvez você fique se comparando com os pastores, com os outros líderes aí. Não é para mim. Ah, mas eu não tenho mais idade. Ah, mas eu não tenho mais força, mas eu não tenho mais ânimo. Eu não vou dar conta. Irmãos, eu quero desafiar você. Assim como eu fiz com a Gabriela. Comece amanhã. Amanhã é segunda-feira, como eu disse, é um ótimo dia para começar todas as coisas. Tire um tempo para estudar a palavra, irmãos. Tire um tempo para orar. Busque conhecer a pessoa de Jesus, irmãos. Busque conhecer essa graça transformadora do Senhor. Busque conhecer o que agrada o coração de Jesus. Você vai ver o quanto isso vai te desenvolver espiritualmente. Se coloque à disposição de Deus, irmãos, para que Ele possa te usar. Deus quer fazer algo através da minha vida e da sua vida. Mais uma vez eu te digo isso. Mas Ele precisa que eu e você estejamos disponíveis, primeiramente. E depois Ele precisa que eu e você estejamos capacitados para desenvolver aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E como é que nós vamos estar capacitados? Quando nós procurar um crescimento espiritual. Busque por esse crescimento, irmãos. Existe algo em você que o Senhor quer fazer. O Senhor quer fazer algo através de você. Mas talvez Ele ainda olhe para você e vê uma criança espiritual. E vê um Samuel. Talvez Ele já até esteja falando com você. Mas pelo fato da gente ainda ser criança, nós não estamos ouvindo a voz dEle. Busque, irmãos. Busque. De coração, eu quero te incentivar. E para encerrar, agora só para encerrar, eu quero contar 2 histórias. Só para te motivar. A primeira, se nada te motivou, eu quero contar 2 histórias. A primeira é a da Dona Yolanda. Dona Yolanda aprendeu a ler e escrever com 85 anos de idade. E nesse ano de 2025, a Dona Yolanda, aos 91 anos, começou a frequentar a faculdade cursando o curso de nutrição. Dona Yolanda foi notícias em diversos jornais de comunicação, inclusive no Jornal Nacional. O segundo é o pastor Pedro. Pastor Pedro faleceu aos 105 anos de idade. Pastor Pedro Catarina era compositor, pastor, homem de fé inabalável, servo dedicado à obra de Deus. Pastor Pedro deixou um legado inspirador para todos aqueles que seguem o caminho do Evangelho. Serviu o Senhor por 76 anos como obreiro, diácono, presbítero e pastor. Eu não sei se você tinha alguma justificativa pronta já aí. Não para dar para mim, nem para os pastores. Eu não sei qual era a sua justificativa. Mas que toda essa mensagem, que essas 2 histórias possam te motivar, irmãos. Possa te incentivar a sair da onde você está. A sair do nível espiritual que você está. E atingir a maturidade espiritual. Quero te convidar a se colocar de pé. Que nesse momento você esteja orando. Colocando diante do Senhor aquilo que o Senhor falou no seu coração. Eu não sei aquilo que o Senhor tocou no seu coração. É você e Deus agora, irmãos. Se está tudo certo, ótimo, joinha. Só agradece a Deus. Agora, se tem algo que precisa fazer na sua vida, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus para que você tenha uma mudança, para que você comece a mudar a partir de agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, primeiramente pela palavra. Obrigada, Senhor Deus, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor me dá, Senhor Deus, de compartilhar a sua palavra. Senhor, eu te agradeço, Deus amado, primeiramente por o Senhor ter falado comigo, Pai. Por o Senhor me despertar cada dia mais, Senhor Deus, a buscar um crescimento espiritual. Senhor, nós nunca alcançamos a fase, Senhor Deus, já plena, mas nós temos que cada dia mais buscar um conhecimento. Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor meu Deus, que o Senhor venha cada dia mais nos ajudar.
Que Teu Espírito Santo de Deus nos capacite. Pai, nós entendemos que o Senhor deseja que todo filho possa crescer, possa se desenvolver. Que o Senhor possa colocar esse desejo no nosso coração. Que esse possa ser o alvo das nossas vidas, Pai. Buscar esse crescimento, buscar esse desenvolvimento, Senhor. Nós entendemos nessa noite, Pai, que o Senhor tem algo a fazer, Senhor Deus, através das nossas vidas. Pai, nós não queremos ficar parados, nós não queremos ficar estacionados, Pai. Nós queremos contribuir com a Tua obra, Pai. E para isso, Senhor, nós entendemos que nós precisamos buscar por esse crescimento, Pai. E esse é o desejo do meu coração, Pai. E eu oro para que seja o desejo dos meus irmãos também, Senhor. Pai, que se tem alguém, Senhor, parado, Deus, que possa surgir, Senhor Deus, um desejo, Pai. Que possa queimar no coração, Senhor Deus, dessa pessoa, Pai. Um desejo, Senhor Deus, por Te buscar mais, por passar tempo orando, por passar tempo buscando a Tua palavra, por jejuar mais, Senhor Deus. Desperta o desejo, Senhor, no coração da Tua igreja, Pai, de cada dia mais, Senhor, se desenvolver, Pai. Senhor, nós sabemos, Pai, que através do crescimento espiritual, nós vamos nos parecer cada dia mais com o Senhor Jesus. E nós entendemos, Pai, que esse precisa ser o alvo das nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Nos dê força, Senhor. Nos dê ânimo, Senhor. Nos dê vontade, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu Te louvo, Pai, e Te agradeço, Senhor. Fica conosco, Senhor Deus, que nós possamos ter uma semana gloriosa, Pai. Que no próximo domingo, Senhor Deus, nós possamos ver já a diferença, Senhor, na vida da igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.